Bora começar mais um dia com informações do Fluminense aqui no canal do Lessa para você que está começando essa terça-feira, dia 22 de julho, junto comigo para falar de Flu, para ficar muito bem informado sobre o Flu que já volta a campo amanhã. Nem bem a gente conseguiu digerir a derrota para o rival no último domingo e amanhã é Fluminense e Palmeiras, adversário duríssimo, dificílimo, muito complicado, mas os pontos que a gente contava nesses três jogos, e amanhã é o terceiro desses três, o último desses três, eles ainda não chegaram. O Fluminense não venceu desde a Copa do Mundo. Está na hora de mudar essa realidade. Esses 3 pontos precisam ser negociáveis. E aí resta saber, o que está todo mundo preocupado, é que o Fluminense veremos amanhã em campo. Quais serão as opções do Renato Gaúcho para enfrentar esse Palmeiras do Abel Ferreira? Vamos debater isso a partir de agora. Vem comigo, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, o seu comentário neste vídeo que vai ter muito debate, vai ter muita discordância. É um assunto que sempre gera muita discordância. Então vem comigo, bora tentar imaginar, destrinchar o Fluminense que vai enfrentar o Palmeiras amanhã no Maracanã. Mas antes, uma informação importante, o meia Paulo Henrique Ganso voltou a treinar com o grupo ontem, trabalhou normalmente com os jogadores que foram a campo, na verdade, né? Porque quem atuou diante do Flamengo faz aquele treino regenerativo, e Paulo Henrique Ganso, que se recupera de um edema muscular, ficou fora dos últimos 2 jogos, fora contra o Cruzeiro e fora contra o Flamengo, trabalhou normalmente, então existe sim a possibilidade do Renato voltar a contar com o Ganso para esse jogo diante do Palmeiras. Se isso acontecer, ele seria titular? Bom, não dá para descartar, porque vocês vão lembrar que contra o Cruzeiro, o Ganso seria o titular naquele jogo, mas ele acabou sentindo no último treino e aí ficou fora da partida. Com o Paulo Henrique Ganso de volta, a gente tem mais opções para a montagem desse time, que para mim é uma incógnita. Porque o Renato ele volta na Copa do Mundo e diante do Cruzeiro, é um dos líderes do campeonato, ele opta por voltar para um 4-3-3. Ou seja, desfaz o esquema de 3 zagueiros. O que acabou não dando certo. Não dando certo, pelo menos em termos de resultado, né? Porque em termos de desempenho, o Fluminense fazia um jogo igual contra o Cruzeiro, cometeu 2 falhas, levou 2 gols. Depois, no segundo tempo, foi dono do jogo. Poderia, com uma sorte melhor, inclusive, poderia ter chegado talvez ao empate. Não seria nenhum absurdo, muito pelo contrário. Contra o Flamengo, ele ainda tinha John Ares contra o Cruzeiro. Contra o Flamengo já não tinha John Ares. Já tinha perdido o seu melhor jogador. E aí o Renato decide voltar para o esquema com 3 zagueiros. E escala Canóbio e Everaldo no ataque. Lembrando que o Cano também ficou fora dessa partida. E agora contra o Palmeiras, que também é uma equipe que briga na parte de cima da tabela, que é um time fortíssimo, como o Renato vai armar essa equipe? Bom, não dá para cravar nada ainda, até porque o treino de hoje é que vai definir mesmo esse time titular. Ontem os titulares não trabalharam em campo normalmente, só tem uma atividade para o Renato acertar esse time. E aí eu decidi aqui refletir e fazer algumas projeções do que a gente pode ver em campo. Primeiro que na lateral direita Samuel Xavier deve voltar, né? E aí o trio de zaga, ontem a gente até estava debatendo no Jornada, a possibilidade do Thiago Silva não jogar esse jogo, porque já tem uma sequência aí. Porém, com 3 zagueiros, se o esquema for mantido, isso facilita um pouco mais a vida do Thiago. O desgaste é um pouco menor. Mas sabemos que é impossível ele jogar essa batida de jogos aí um atrás do outro. Ele vai ser poupado em algum momento. E não dá para descartar o Thiago fora desse jogo. Mas vamos lá. Levando em consideração que ele vai a campo, a gente pode esboçar um Fluminense aqui com 3 zagueiros. E aí, na minha opinião, pelo menos, o Fluminense ele já... Falamos disso ontem, né? Ele já encontrou uma forma de se defender. Ele está se defendendo bem. Contra o Flamengo, praticamente não sofreu o jogo inteiro. O Flamengo fez um gol de bola parada no final. Deu certo. Significa que também daria contra o Palmeiras? Não. Cada jogo tem a sua história. Mas claramente o Fluminense se defendeu muito bem. E agora o Renato precisa encontrar um equilíbrio, que é a criação, que é atacar, que é agredir o adversário. E para mim, ele precisa de peças que possam facilitar um pouco mais nesse sentido. Então, indo com 3 zagueiros, eu de cara, num primeiro momento, manteria os 3 zagueiros.
tá? Mas mudaria um pouco a formação de meio de campo para tentar dar um pouco mais de qualidade na criação e na chegada ao ataque. Por exemplo, acho que com 3 zagueiros com o time mais protegido, a gente poderia ter um meio de campo um pouco mais qualificado de chegada na frente. Ou seja, eu tiraria o Bernal no primeiro momento, colocaria o Hércules com o Martinelli, e o Lima fez um bom jogo contra o Cruzeiro. Então, a dúvida seria Lima e Nonato, que são as opções que a gente tem agora. Eu não estou colocando o Ganso aqui, calma que eu vou chegar lá. Então não seria nenhum absurdo colocar o Lima, porque ele fez um bom jogo contra o Cruzeiro. Atuando até um pouco mais à frente, com mais liberdade, para ter mais chegada na frente. Ele deu essa opção e conseguiu fazer o time sair de trás, conseguiu dar sequência às jogadas. Então, para mim, seria um meio mais interessante, tá? Com mais qualidade, para não só desarmar, mas também armar. E aí, no ataque, tiraria Canóbio e colocaria Kevin Serna. Não sabemos a situação de Germancano. O Renato vai voltar a contar com o Cano, vai voltar a relacionar o Germancano. Se ele for relacionado novamente, vai começar no banco, vai começar jogando, não sei. Com o Cano ficando fora desse jogo, eu acho que o Renato vai dar uma sequência ao Everaldo. O John Kennedy voltou agora. Não temos ainda a real situação física dele, né? O quanto ele pode desempenhar. Então, creio que ele vai começar com o Everaldo, começaria com o Everaldo esse jogo, e aí a gente vai partir para outras possibilidades agora, que é a escalação de Paulo Henrique Ganso. Ele pode entrar nesse meio de campo, entraria no lugar de Lima. E aí o Fluminense, aí eu acho que a dúvida é, agora você tem um jogador de criação, essencialmente de criação, mas que vai te entregar menos a marcação. Então talvez se fosse o caso de pensar em tirar o Hércules e escalar o Bernal com o Martinelli e o Ganso, pensando em reforçar um pouco mais esse setor de marcação no meio, apesar de que eu acho que o Hércules, se tiver um bom dia, ele também pode entregar esse desempenho na marcação parecido ou igual ali com o Bernal, até porque ele vinha atuando assim, o Renato vinha utilizando o Hércules um pouco mais centralizado. Tá? E aí, enfim, outra opção de ataque seria tirar o Everaldo e colocar o John Kennedy. Repito, devido à incerteza sobre o aproveitamento do Cano nesse jogo ou não, que era mais um que estaria ali na briga. Para mim, seriam as opções, levando em consideração a montagem do time com 3 zagueiros. Se ele não tem o Thiago Silva, e aí volta para um esquema com 2 zagueiros, ou até, mesmo contando com o Thiago Silva, escalando 2 zagueiros. Não dá para descartar completamente essa possibilidade. Não dá. Se isso acontece, eu escalaria um 4-4-2, colocando mais um homem no meio de campo. E aí você poderia ter uma formação com Hércules, Martinelli, Lima e Ganso, sendo que o Lima ele vai ter mais liberdade para dar uma opção de lado no ataque, ou seja, que é onde normalmente ele funciona melhor, não como segundo volante, mas tendo liberdade para dar opção lá na frente. O Lima funciona melhor assim, ele jogou contra o Cruzeiro assim, aliás, contra o Flamengo assim, foi bem muito por isso também. Jogando um pouquinho mais à frente, mais adiantado, encostado, mais próximo dos atacantes. E você não vai ter um ponta, mas vai ter um jogador que vai ocupar aquele espaço ali. E aí você tem o Paulo Henrique Ganso na armação das jogadas e manteria ali o Serna com mais um centroavante, que aí deve ser o Everaldo, mas, enfim, tem essa briga com o John Kennedy, com o Germancano. Sinceramente, hoje a realidade é tão complicada que escalar Everaldo, John Kennedy, Germancano, não dá para ter garantia de nada. Não, vou colocar esse aqui porque eu tenho certeza que vai ser melhor. O Everaldo hoje entrega mais mobilidade, é um jogador que conseguiu participar de boas jogadas, assim, conseguiu participar bem das jogadas contra o Flamengo, mas não teve chance de finalizar. A gente precisa de atacante que faz gol. E nesse momento ninguém está conseguindo fazer isso. E nada me diz também que o Everaldo vai conseguir fazer se tiver as oportunidades, coisa que ele não teve contra o Flamengo. Não temos nenhuma garantia, muito pelo contrário. Agora, quem está fazendo? O John Kennedy vai conseguir? Se ele ganhar uma chance? Se ele for bem nos treinos? Não dá para descartar completamente a entrada dele como titular. E eu não me oporia. Vamos ver o que acontece. Mas enfim, numa situação em que o Renato vai poder contar com o Ganso, porque essa é outra situação, ele está voltando de lesão.
saindo de um edema. Foram só 2 jogos fora, mas ele tem uma sequência, ele tem uma temporada com muito poucos jogos. Desde o jogo contra o Ulsan, o Ganso não joga. Então, assim, já tem muito tempo. Ele está fora agora desses 2 jogos por lesão, mas ele já está sem ritmo de jogo há um tempo. Seria a melhor alternativa entrar com o Ganso enfrentando o Palmeiras, que é um time que tem uma intensidade muito alta? Eu acho que não. Por isso não seria a minha opção inicial. O Cruzeiro é um time que joga mais em transição. Ele dá muita posse de bola para o adversário. O Fluminense teve 70% de posse de bola contra o Cruzeiro o jogo inteiro. Mas o Palmeiras também, principalmente fora de casa, não é um time que tem muita posse, não é um time que controla o jogo o tempo inteiro. Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o último jogo do Palmeiras, o Palmeiras teve 58% de posse de bola, jogando em casa. Então não é um time também que tem paixão por ficar com a bola e controlar o jogo o tempo inteiro. Isso me faz crer que teremos uma partida de 2 times que talvez vão apostar na transição para conseguir essa vitória. E aí você precisa de jogadores rápidos para fazer essa transição e fazer com qualidade. Por essa falta de ritmo do Ganso, já há um tempo fora, e do outro lado, um time de muita pegada, muito forte fisicamente, a minha opção não seria a escalação inicialmente com o Ganso, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Então, eu iria com um time com 3 zagueiros, manteria o esquema com 3 zagueiros, o meio de campo com, em tese, pelo menos um pouquinho mais de capacidade de jogar com a bola no pé, com Martinelli, com Hércules e Lima, ou Nonato, e depende da opção do Renato, mas pelo último jogo começaria com Lima, Serna, que é um jogador de velocidade, que vai ser um desafogo, que vai poder aproveitar, quem sabe, contra-ataques, possibilidade de contra-ataque, atacar o espaço vazio, receber essa bola nas costas do adversário. E aí mais um centroavante que eu acho que deve ser o Everaldo pelo momento dos outros, pela situação dos outros. É isso, então você pode discordar, concordar aí nos comentários, o que você acha que o Renato vai fazer, como ou qual a melhor formação do Fluminense para esse jogo. Eu acho que dificilmente vai ter uma unanimidade. Acho não, tenho certeza que nesse caso aí não tem unanimidade. O Fluminense, enquanto os reforços não chegam, tem uma dura, aliás, o Renato tem uma dura tarefa, uma missão que é essencialmente dele como técnico, como treinador, como um profissional que é pago justamente para isso, para encontrar soluções. E eu espero que ele possa encontrar a melhor solução para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira no Maracanã. É isso. Se você puder, deixe seu like, esquece não. E ao longo do dia a gente volta com muito mais informações. Tem situações de mercado acontecendo, a qualquer momento podemos ter novidades. E, claro, a provável escalação após o treino de hoje no CT Carlos Castilho. Valeu, pessoal. Tamo junto. Abraço.